E eu peguei, falei um pouco naquele momento. Fiquei sabendo da oficial de justiça que ela estava me procurando, como essa eu não poderia ser citado. E eu conduzi a conversa. Ela falou ser inanimado. Né? Daí falou o encarregado do inquérito. Quem é o encarregado do inquérito? Sobre isso aí. Mas eu acompanho o processo. Antes dele, apesar de ser excelente, mas eu gosto de ser excelentes pessoas, né? E já, eles estão com a sentença pronta, ativa, julga esse ano, setembro, outubro no máximo, me condenar a 38 anos de cadeia, que está previsto, para não atrapalhar, não contaminar o processo eleitoral. Agora, o que eu tenho feito? Vou falar com mais logo em Silva, onde eu colaboro a pedido do ministro escolhido da Defesa, José Múcio, com a transição. Ninguém dá golpe de Estado em cima de dispositivos constitucionais, com o próprio com o seguinte, roubo de celular, imagem de setembro, eu não podia mostrar nada. Uma lei eleitoral, pois. E as resoluções, até 6 meses antes, teve uma resolução, todo o processo, toda a ação do sistema eleitoral. Você pode ver, Flávio Dino, novembro de 2013. Hoje, em reprovação científica de que as urnas eletrônicas são extremamente inseguras e suscetíveis a fraudes. Ué, o Flávio Dino pode desconfiar da urna eletrônica, isso tem vídeo. Olha, outra fala, tá? Uma pessoa bastante famosa no momento aí, o Carlos Lupe. O Carlos Lupe foi que entrou com a ação no TSE para me tornar inelegível. Olha o que ele disse numa das alto do que está acontecendo. Eu não sou bandido, fui tratado como... Na Real Notícias apresenta um depoimento que o sistema não quer que você ouça. Neste episódio você vai acompanhar um dos relatos mais impactantes e reveladores do cenário político atual. Um ex-presidente relata em detalhes o momento em que recebeu uma citação judicial dentro de um hospital com oficiais acampados na porta da UTI. Quem mandou? Qual era a intenção? E o mais grave, o que isso revela sobre os bastidores do poder e da justiça no Brasil? Censura, perseguição política, decisões aceleradas e o uso da lei como instrumento de intimidação, citações irregulares, julgamentos com data marcada e denúncias que apontam para um verdadeiro cerco institucional. Você quer entender o que realmente está acontecendo por trás das manchetes? Fique com a gente. Aqui você ouve direto da fonte, sem cortes, sem manipulação, na real. Inscreva-se agora no Na Real Notícias e ative o sininho para não perder nenhuma atualização sobre os desdobramentos desse caso que pode mudar o rumo da história. Política do país. Compartilhe este vídeo com quem precisa saber da verdade. Comente sua opinião. Sua voz importa. Até um dado momento ali eu alterei a voz porque tinha uma pessoa e queria que eu parasse de falar porque a pressão estava subindo. Né? E eu peguei, falei um pouco mais áspero, né? Porque eu não podia deixar de falar naquele momento. Fiquei sabendo da oficial de justiça que ela estava me procurando lá pelo hospital. E daí ela acampou na porta da UTI. Mandaram uma mulher, talvez pensando que eu pudesse aloprar com uma mulher, né? Tá vendo? Brigou com uma mulher, certo? Mas, e botei 2 pessoas para filmar. E quando ela adentrou, eu comecei a conversar com ela. Tá? Eu sabia que ela estava cumprindo a missão dela, mas ela sabe a missão dela, porque está na lei que em situações críticas como essa eu não poderia ser citado. E eu conduzi a conversa para que ela dissesse quem mandou ela lá. Ela falou o Supremo não manda ninguém lá, o Supremo é um ser inanimado. Né? Daí falou o encarregado do inquérito, quem é o encarregado do inquérito? O senhor sabe quem é, moça? Até que ela falou Alexandre de Moraes, daí atingiu o seu objetivo. O que acontece? Ela falou também ali que eu já sabia, né, que ia ser citado. E a imprensa toda já tinha dado conhecimento sobre isso aí. Mas essas citações aí oficiais é via advogado, não é via um órgão de televisão, um jornal, seja lá o que for. Mas o mais importante foi para mostrar que o que aconteceu é algo anormal. E a questão, ela falou também que o advogado ia responder. Não é o advogado. Eu respondo junto com o advogado, eu acompanho o processo. Antes dele encaminhar a defesa, eu dou uma olhada no processo. E muitas vezes não é dar uma olhada assim, por alto, de forma superficial. Apesar de eu ser excelente, mas eu gosto de ser excelentes pessoas, né? E o prazo 5 dias. É igual lá atrás, quando eu tive 15 dias para responder, dentro dos 15 dias estava incluído o carnaval também. Ou seja, eles estão com a sentença pronta e estão tentando ganhar prazo. E a justificativa
julga esse ano, setembro, outubro no máximo, me condenar a 38 anos de cadeia, que está previsto, para não atrapalhar, não contaminar o processo eleitoral. Agora, o que eu tenho feito, né? Tenho procurado vocês, tá? Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Vou falar com mais órgão de imprensa semana que vem, com toda certeza, para te mostrar à opinião pública o que está acontecendo. Que tentativa de golpe é essa? Né? Quando eu passo o comando nomeio os comandantes de força, no meu mandato era dos indicados pelo próprio eleito pelo TSE, o Lula da Silva. É onde eu colaboro a pedido do ministro escolhido da Defesa, José Múcio, com a transição. Onde eu boto todo o meu ministério para fazer a transição. Ninguém reclamou da transição. E golpe de Estado não é golpe de Estado em Brasília, né? Golpe de Estado é nacional. E você tem que ver como é que fica o dia seguinte. E ninguém dá golpe de Estado em cima de dispositivos constitucionais, como o próprio ex-comandante do Exército meu falou, que foi discutido com ele essa questão de Estado de sítio e defesa. Agora, sítio e defesa está prevista na Constituição. Agora, por que eu discuti esse assunto? Porque o Alexandre de Moraes fechou as portas, acabaram as eleições, ele simplesmente, numa petição nossa, né, ele indeferiu no dia seguinte, nos deu uma multa de 22 milhões de reais, deu por encerrado o assunto. Se nós viéssemos a recorrer daquele arquivamento dele, né, a multa poderia passar para 200 milhões, quem sabe até mesmo caçar o registro do partido. Porque tem algo muito grave que está sendo escondido nisso tudo, né? Foi o processo eleitoral de 22. Tá? Me tira o mandato, a mão pesada do TSE, eu não podia mostrar nada, não podia nem mostrar o Lula defendendo a bolsa, defendendo roubo de celular, imagem de 7 de setembro, eu não podia mostrar nada. Inclusive, né, vocês sabem disso, uma lei eleitoral, para ela ter validade, ela tem que ser sancionada um ano antes das eleições. E as resoluções, até 6 meses antes. Teve uma resolução que foi entre o primeiro e o segundo turno, aquela que a senhora Carmen Lúcia falou, olha, sou contra a censura, mas o momento é excepcional, eu voto sim. E todo o processo, toda essa trama golpista, segundo eles, é em cima da desinformação do sistema eleitoral. Você pode ver, olha só, o Flávio Dino vai me julgar. Olha o que o Flávio Dino disse em novembro de 2013. Flávio Dino, novembro de 2013. Hoje em Recife, vi a comprovação científica de que as urnas eletrônicas são extremamente inseguras e suscetíveis a fraudes. Ué, o Flávio Dino pode desconfiar da urna eletrônica, isso tem vídeo dele, não é nem matéria jornalística, não é um jornal, é vídeo dele, e vai me julgar no tocante a isso. Olha, outra fala, tá? Uma pessoa bastante famosa no momento aí, o Carlos Lupe. O Carlos Lupe foi quem entrou com a ação no TSE para me tornar inelegível. Olha o que ele disse numa das inserções, aquele período eleitoral que tem aquela inserção em 30 segundos que você vê na televisão à noite, né? Ele diz o seguinte, termina o seguinte nessa inserção. Carlos Lupe, sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Ou seja, o Lupe, o Dino, tinha que estar respondendo juntamente comigo nessa questão. Então, esse é apenas um chamamento por alto do que está acontecendo. Eu não sou bandido. Fui tratado como chefe de organização criminosa desde 29 de julho de 21. Numa live que eu fiz, resolveram botar aquela data como início do golpe. Então, naquela data, eu já sabia que tudo que ia acontecer, inclusive o 8 de janeiro. E, em cima disso, tento, via pesca probatória, o Fishing Expedition, construir essa narrativa toda. Com juízes suspeitos, sim. Ninguém tem dúvida que são suspeitos. Em qualquer primeira instância, seria arquivado esse processo. Não pode, eu repito aqui, alguém que está pensando em fazer uma besteira, que seria uma besteira enorme, né? Fazer besteira usando dispositivo constitucional para dar um golpe. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like, comentar e compartilhar. Na Real Notícias, a verdade como você nunca viu.